Então, show de bola, pessoal. Chegamos então na nossa última aula teórica, né? Da nossa cadeira de certificações. Vai ser um bate-papo rápido, tá? A gente vai falar um pouco sobre a análise do perfil do investidor, né? Que é o último módulo da prova, e mesclar também com um pouquinho de gestão de carteiras, tá? Como eu tinha falado para quem estava antes ali, não tem como a gente falar todas as ferramentas, né, que fazem a composição aí da gestão de carteira, como falar sobre o índice de Sharpe, o índice de Traynor, falar do beta, do CAPM, né, que é o método de precificação de ativos. A gente vai falar, basicamente, tá, em questão de contas, a gente vai trabalhar um pouco mais com as medidas de tendência central, tá? Que é o que o pessoal mais tem familiaridade, né? Que é lidar com média, desvio padrão, né? Correlação de um ativo com o outro. Então, essa vai ser a minha abordagem, tá? Por que serve a gestão de carteiras, tá, pessoal? Basicamente, para a gente traçar uma estratégia para o nosso cliente, tá? Então, a gente faz a análise dos ativos, né? E verifica se ele está de acordo com o perfil de investimento dele, tá? Então, será que o ativo A, que tem um risco tal, ele está adequado para o meu cliente? Sim, não, por quê? O que ele precisa para poder estar adequado? Será que eu preciso colocar uma concentração menor dele na carteira do meu cliente para que aí sim ele possa fazer parte? Então, tudo isso, a parte de gestão de carteiras, como um todo, ela faz, tá? Então, através de alguns índices, né, como o VAR, que é o Value at Risk, o índice de Sharpe, que leva em consideração o ativo livre de risco, o beta, que é o próprio correlação de risco sistemático, são algumas ferramentas, tá? Infelizmente, não consigo trazer todas elas aqui, que fazem esse tipo de análise, tá? Então, eu vou espelhar minha tela aqui e acho que a gente já consegue enxergar um pouco melhor essa, esse brick aí. Todos conseguem enxergar minha tela aí? Sim, Pedro. Show de bola. Espera aí. Tá, então, beleza. Então, antes de prosseguir para o próximo slide, né, para o primeiro o slide de fato, a gente precisa definir bem o que é o risco, tá, pessoal? O risco é toda a probabilidade de algo acontecer diferente, tá? Eu tenho um resultado diferente daquilo que eu espero, tá? Então, se eu espero ter um retorno real de 9% ao ano e eu tenho um retorno de 7, por exemplo, eu corri um risco e perdi 2. Do mesmo jeito que serve para positivo também, tá? Eu estava esperando 9%, veio 11. Então, o risco é toda a probabilidade, né, em termos matemáticos, né, do meu resultado ser diferente daquilo que eu espero, tá? Então, basicamente, essa é a primeira definição que eu queria que vocês levassem com vocês, tá? E aí, a gente geralmente, tá? A gente tem três principais perfis de risco, tá? Dos nossos clientes. Então, geralmente, eles se dividem em conservadores, moderados e os arrojados, tá? Então, começando aí, qual que é o perfil de um cliente que ele é conservador? Geralmente é aquele cara que está próximo à aposentadoria, né? Então, geralmente, esse cara, ele já acumulou recurso a vida toda, então ele não quer correr o risco de perder e ficar sem um pila na aposentadoria. Então, a tolerância ao risco dele é menor. Ou seja, esse tipo de investidor, ele tem como eu posso dizer? Ele tem uma tendência de contratar investimentos com risco mais baixo, tá? Lembrando, tá, pessoal, risco é sempre comparado a um ativo com muito risco, por exemplo, ações, ou seja, com volatilidade, com risco de mercado, com risco de liquidez e risco de crédito, tá? Então, ainda continuando falando do perfil conservador, né? Então, ele pretende usar o dinheiro guardado no curto ou no médio prazo, tá? Ou, geralmente, ele quer comprar um carro daqui a alguns anos, né? Alguns poucos anos, quer comprar da entrada numa casa, enfim. Os recursos que ele tem, geralmente, tem disponibilidade de curto ou médio prazo, no máximo a médio prazo, tá? Então, a gente não pode oferecer para esse tipo de cliente investimentos que possuam uma alta volatilidade, tá? Que geralmente é a única reserva que esse cara tem. Esse cara, tá, o conservador, ele prefere ganhar pouco
do que perder dinheiro. Então, é um cliente que ele tem aversão a risco, tá? É uma das heurísticas quando a gente fala em finanças comportamentais, tá? Ele prefere ganhar um pouquinho do que perder alguma coisa, tá? Um cliente com perfil conservador, ele jamais vai contratar qualquer tipo de produto de investimento que possua um risco real dele perder dinheiro. Então, Tesouro Selic, Tesouro pré-fixado, né? Nada que altere nominalmente para baixo o valor que ele aplicou, tá? Ele nunca vai querer resgatar menos daquilo que ele aplicou, tá? Quer sempre ter o dinheiro à mão, pessoal. O que significa? Ele sempre preza pela liquidez, tá? Ele sempre quer ali, ó, precisou do dinheiro, resgata ali para pagar alguma coisa, aplica depois de novo. Ou seja, é um cliente que ele tem uma volatilidade de investimento maior, tá? Ele sempre está aplicando, resgatando, ele sempre quer ter ali o dinheiro, uma liquidez, com uma maior liquidez, tá? E não tem, geralmente, tá? Familiaridade com finanças e tributos. Então, geralmente, é aquele cliente que ele é um pouco mais leigo, tá? Então, é aquele cara que não entende tanto de finanças, tá? Ou está começando no assunto, não entende muito sobre tributação, tá? Então, a gente geralmente aplica em produtos de renda fixa para desse tipo de investidor. Passando para o moderado, tá? Geralmente a gente pode se enquadrar como um investidor moderado, tá? Geralmente essa pessoa ela está longe de se aposentar, né? Ela acumulou ou está acumulando uma reserva para usar no médio para longo prazo, tá? Então a gente está formando nossa reserva de emergência para a gente usar quando se aposenta, quando a gente está pagando uma previdência, igual eu falei na aula passada, né? E por não ter a disponibilidade do recurso, tá? Não precisar do recurso tanto no curto prazo, o investidor moderado ele tem uma aceitação ao risco maior, tá? Então ele aceita correr determinados riscos para aumentar a sua rentabilidade, tá? Eu falei tanto do Markowitz aqui, né, durante o nosso curso de certificações, que eu falei muito desse Markowitz, qual que é o seguinte, né? O Markowitz, a teoria de Markowitz, ele tenta dizer o seguinte, tá? Que a gente sempre está disposto, né, a receber uma unidade a mais de remuneração em troca de um risco maior, tá? Na verdade é o contrário, tá? Mas Markowitz disse desse jeito. Então assim, a gente sempre quer receber mais, tá? Mas a que custo, né? Esse custo a gente chama de risco, que é o que os perfis moderados, dinâmicos ou arrojados estão dispostos. Eles sempre preferem mais rentabilidade a risco, tá? Conseguem separar quantias para emergências, tá? Consumo, planejar aposentadoria, igual eu falei agora há pouco, né? E já tem uma familiaridade maior com as finanças e os tributos. Então, sabe certinho o que cada produto oferece, qual que é o risco que cada produto oferece, qual é a tributação que cada produto está sujeito, tá? Então, aí, passando já para o lado arrojado da coisa, né? Geralmente é quem está mais no início da carreira, tá? E tem uma certa estabilidade profissional. Por exemplo, aquele cara que é concursado, que está estudando, enfim, ou que tem certo conhecimento, né? Ou já atua no mercado financeiro, tá? Geralmente esse cara já tem um perfil mais arrojado. Não precisa do dinheiro guardado, ou pretende usá-lo no longo prazo, ou no longuíssimo prazo também, né? Então, esse cara também ele vai analisar os riscos, tá? Com potencializar os ganhos. Então, esse cara prefere, assim, ó, ele é 100% focado em rentabilidade, tá? Ou seja, ele está sujeito a ter rentabilidades negativas justamente por ter um perfil mais agressivo. Tem recursos suficientes para diversificar investimentos, tá? Para os próximos objetivos, enfim. Atua, né? Geralmente atua já no mercado financeiro e conhece as regras e tem a familiaridade com os custos e com os tributos. Então é aquele cara que conhece bem o mercado, tá? Então é aquele cara que tolera perdas, tá? Financeiras. Então, né, em resumo, né, o que é a API, né? A análise do perfil do investidor. É um formulário, tá? Que a gente leva em consideração, a gente tem que aplicar para o nosso cliente antes de oferecer qualquer tipo de produto de investimento, tá? É um formulário ali que ele tem 5 fases ali, né? Praticamente 5 fases ali, que é a coleta das informações, né? A gente levanta os dados pessoais do cliente, né? Quais são os objetivos, qual que é o prazo que ele gostaria de aplicar o recurso com a instituição, qual que é a saúde financeira dele, qual que é o conhecimento que ele tem, né, de investimentos, né? Então, a partir desse formulário que a gente aplica para o cliente, a gente consegue avaliar, né, fazer uma identificação da tolerância ao risco. Então, a gente consegue classificar ele naquelas 3 principais classificações, né? Conservador, moderado e arrojado, tá? Que é o terceiro módulo ali, basicamente. E aí sim, no quarto módulo ali, no quarto passo, a gente já consegue
fazer a seleção dos investimentos compatíveis, né, com cada perfil, cada objetivo, né, de curto, médio, longo prazo. E, né, como um bom gestor de carteira, a gente sempre tem que estar fazendo um acompanhamento e uma revisão periódica, tá? Porque hoje, por exemplo, eu posso ter um perfil moderado, mas daqui a 2 anos, por exemplo, eu posso cair para conservador ou eu posso subir para arrojado. Então, um bom gestor está sempre perto do cliente, tá? Ele sempre está ali disposto a buscar oportunidades ali para o cliente, tá? Às vezes acontece alguma coisa com a família ou ele perdeu o emprego, né? E isso acaba alterando. Qual é o prazo, tá? Da API, tá? A API ela fica vigente por 24 meses, tá? Então, a cada 24 meses você tem que renovar o API do teu cliente. Antes pode? Pode. Depois pode? Não pode, tá? Então, prazo máximo 24 meses. Então, feita essa introdução, né, pessoal, falando sobre o que é a análise ali do perfil do investidor e como identificar, né, o melhor investimento para o teu cliente, aí a gente entra na questão de gestão de carteiras, como propriamente diz, tá? Então, a gestão de carteiras, ela serve para montar as combinações de investimentos adequados ao perfil do cliente, tá? É um pouco repetitivo mesmo, né? E equilibra aí o risco e o retorno, tá? Então, você aprende a usar a diversificação, tá? E entender a correlação desses ativos, né? E ver se a carteira está coerente com os objetivos e recomendar os ajustes. Então, pessoal, quando a gente fala de diversificação, é quando a gente pega o patrimônio do nosso cliente e dilui em vários tipos de investimento diferentes, tá? Quando a gente tenta mitigar o risco sistemático, tá? Que é o risco de quebra de uma cadeia. Então, por exemplo, eu tenho um cliente, tá? Estou só dando um exemplo. Existe um cliente que ele gosta muito do setor bancário. Ele pega lá e pega 100% do patrimônio dele e compra tudo de banco. O que pode acontecer? Se der uma crise bancária, esse cliente vai tomar fumo, né? Então, você como gestor de carteiras, né, tem que entender e explicar para o cliente que ele não deve aplicar somente em bancos. Ele tem que ter uma parte de bancos, ele tem que ter uma parte de elétrica, uma parte de X, de Y. Ele sempre tem que diversificar o patrimônio do cliente em vários tipos de investimentos, tá? Isso a gente chama de diversificação, tá? A diversificação nada mais é do que o risco sistemático, tá? O risco do sistema inteiro quebrar. Então, se o cliente ele colocar todos os ovos dele numa cesta só, ele pode ter um prejuízo, né? Caso essa cesta caia, por exemplo. Se ele colocar em várias cestas diferentes e uma dessas cestas cair, ele só vai ter uma perda ali num setor na carteira dele, tá? Ou seja, não é para gerir o dinheiro como gestor profissional, tá? E sim para orientar o investidor a montar as carteiras corretas dentro do processo de suitability, tá? Que é dentro do processo de análise de perfil do investidor. E basicamente, tá? A gente entra nas medidas de tendência central, tá? Na estatística. É uma das principais ferramentas do gestor da carteira, tá? Eu escolhi falar dessas três medidas aqui, justamente porque é as mais simples, você geralmente tem mais facilidade, tá? Já viram isso pelo menos algumas vezes na vida, para poder fazer um vestibular, para entrar na UFSM, para entrar em qualquer outro lugar. Geralmente vocês já tiveram isso, né? E o objetivo é que, caso vocês se interessem pelo assunto e realmente forem tirar a certificação, estudem os outros, gastem mais energia estudando os outros indicadores ali com mais complexidade, tá? Então não tem muito mistério, tá? A média ela vai ser, né? A média quando a gente está falando de finanças, né? É o retorno médio do investimento em um determinado espaço de tempo, né? Então ela serve para a gente entender quanto ele rende em média, tá? Ao longo do tempo. E para a gente entender um exemplo prático, né? A gente tem aqui um investimento aqui de renda variável que ele obteve esses 4 retornos mensais, tá? Então no primeiro mês ele rendeu 5%, no segundo mês ele rendeu 3,5%, no terceiro mês ele teve uma queda de 1,5% e no quarto mês um rendimento positivo de 0,5%, tá? Qual que é o retorno médio mensal dessa carteira? Então, para nós aqui é muito fácil, né? Soma tudo e divide por 4, mas eu vou montar isso na HP, tá? Talvez algum de vocês nunca tenha visto na HP, né? Que é a ferramenta que a gente tem que utilizar na prova. Então, como é que seria para fazer isso aqui? Então, a gente vai pegar todos esses meses, né? Então, o primeiro mês é 5. Vou apertar essa tecla aqui para guardar na memória esse somatório positivo, tá? Aí já marca o primeiro número que entrou.
3,5, segundo número que entrou. 1,5 negativo, CHS, somatório mais, terceiro número que entrou. Meio, somatório mais, ou seja, eu entrei com 4 números aqui na calculadora. Calcular a média, G, X barra. Então, a média de retorno desse investimento é de 1,88%, tá? Se eu for usar com 2 casas decimais. Então, vocês percebem que não tem muito mistério, tá? Então, se algum dia algum cliente perguntar, qual que foi o retorno médio nos últimos 12 meses desse ativo? Então, vocês fazem essa soma, divide por 12, né? Ou, na própria HP, vão só colocando os valores, aperta G, X bar, tá? Não tem segredo. Então, com essa média aqui, por exemplo, a gente já conseguiria calcular o desvio padrão e a variância também, tá? Já a variância, tá? E o desvio padrão, ela mostra o quanto que os retornos se afastam da média, tá? Então, quanto maior a variância, mais instável vai ser o investimento, tá? O que isso significa? Se a média ela é 1,87, tá? E eu tive aqui 5%, a gente tem uma variância um pouco alta, né? Se a gente for levar em consideração. Mas quem tem que dar o veredito final sempre é nosso cliente, tá? Como é que a gente calcularia, por exemplo, na mão aqui, essa fórmula? A fórmula S ao quadrado, né? Significa que é a variância. Ela vai ser o somatório de todos os rendimentos mensais, né? Menos a média desses rendimentos elevado ao quadrado, dividido por N, N-1, tá? Ou N, dependendo se a gente estiver falando de uma série temporal, tá? Onde XI é o retorno médio, né? É o retorno de cada mês, X barra vai ser o retorno médio, N vai ser o tamanho da amostra, ou seja, o número de observações que você tem, tá? Tem aqui um exercício, né? Então, considere aí os seguintes dados, né? Tem aqui uns números aqui, 3, 8, 4, 10, 6 e 2. E aqui está pedindo para a gente calcular a média e a variância, tá? Então, vamos fazer isso aqui na HP. A variância eu vou ver se eu faço na mão aqui para mostrar para vocês, depois a gente faz na HP junto ali e ver se dá a mesma coisa. Ou faço só na HP também, não tem problema. Então, vamos lá. Mesma coisa, tá, pessoal? Sempre F, CLX para zerar a calculadora. 3, soma mais. 8, soma mais. 4, soma mais. 10, soma mais. 6, soma mais. 2, soma mais. G, X barra. Então, a média desses retornos é de 5,5. Então, 5,5 é o retorno médio, tá? É o X barra nosso. Então, para a gente fazer essa continha aqui, eu até deixei meio que pré-pronto aqui, mas vamos fazer aqui na mão, tá? A média do retorno a gente calculou, 5,5. Então, vamos dar-lhe. Então, como é que seria para calcular a variância disso aqui? Então, sinal de igual, né? 3, abre parênteses primeiro, né? Abre 2 parênteses, na verdade. 3 menos a média, fecha parênteses, eleva ao quadrado. Mais, abre parênteses de novo. 8 menos a média, fecha parênteses, eleva ao quadrado. Aí. Mais, abre parênteses, 4 menos a média, fecha parênteses, eleva ao quadrado. Claro, né, pessoal? A gente está fazendo na mão porque a gente está falando aqui de 6 ativos, tá? 6 retornos médios. Se a gente tiver 40 retornos médios, pelo amor de Deus, tá? Não precisa fazer isso aí. Tem jeitos mais fáceis. Mais, abre parênteses, 10 menos o retorno médio, fecha parênteses, eleva ao quadrado. Mais, abre parênteses de novo, 6 menos retorno médio, fecha parênteses, eleva ao quadrado. É meio repetitivo, mas, né? Saber como é que funciona isso, não sabe somente apertar o botão, é interessante. Menos retorno médio, fecha parênteses, eleva ao quadrado. Terminei tudo, fecho o parênteses que eu abri lá no início e vou dividir aí por N, tá? N quanto que é? 6. Então, eu tenho 6 observações. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido por 6,
Enter. Ó, então eu encontrei aqui, ó, que a variância, tá, do meu investimento aqui, desse tipo de ativo, que é o S ao quadrado, é de 7,91. Ou seja, a variabilidade desses dados aqui é de 7,91 em média, tá, pessoal? Quando a gente pega em cada retorno aqui e leva em consideração a gente leva em consideração o retorno médio. Dado a variância, eu consigo calcular, então, o desvio padrão, né? O que vai ser o desvio padrão? O desvio padrão, ele é a unidade de risco, tá? Quando a gente coloca em percentual o risco que a gente está correndo nessa carteira. Então, se essa carteira apresentou um rendimento médio de 5,5% e uma variância de 7,91, a gente pode afirmar que o risco dessa carteira vai ser exatamente a raiz quadrada, né, da variância. Então, a raiz desse número aqui que eu cliquei. Então, essa carteira, ela tem um risco de dar errado de 2,8%, tá? É que a gente chama de risco, tá? Então, o risco é o desvio padrão, a variância vai ser o risco elevado ao quadrado, isso tudo com base numa média, tá? Se eu fosse fazer isso na HP, como é que eu faria, tá, pessoal? Vamos zerar aqui a calculadora. Vamos colocar aqui, ó, 3, soma mais, 8, soma mais, 4, soma mais, 10, soma mais, 6, soma mais, 2, soma mais. Então, coloquei os 6 números aqui na HP. Para eu calcular o desvio padrão, né, se a variância era o S ao quadrado, o desvio padrão vai ser o Szinho. Então, a gente aperta G, S. Ó, deu 3,8. Por que deu 3,8? Deve ter sido aqui, ó, que eu dividi por N. Não, N-1, quer ver? Aí, ó. Exatamente, eu botei N-1. Como a gente não tá falando de série temporal, deu aqui. Então, ó, deu 3,822 aqui. Quer ver, ó? Deixa eu aumentar o número de casas. Aí, ó. Exatamente, tá, pessoal? Eu errei ali porque eu dividi por N. Na verdade, é N-1 na fórmula ali, tá? E para eu achar a variância, se o desvio padrão é exatamente a raiz quadrada da variância, então a variância vai ser o desvio padrão elevado ao quadrado, né? Então eu aperto aqui 2, elevo. Aí, ó. Deu exatamente aí a mesma coisa, tá, pessoal? Mas é muito importante que vocês aprendam, né, a fazer na mão, justamente para entender da onde que saem os números, tá? Não somente jogar na HP e ver o que dá, tá? É bom sempre a gente entender da onde que saem as coisas, tá? Então, a variância, ela mede a variabilidade, né, dos retornos médios de uma carteira, dado uma média, tá? E o desvio padrão é a unidade de risco da carteira, tá? Ela mede em percentual ali o risco que essa carteira tem, tá? Então, essa carteira, ela tem um risco de 3%. Como é que a gente pode mitigar esse desvio padrão? A gente pode simplesmente colocar ativos que tenham pouca variabilidade, tá? Então, agora que eu já fiz isso aqui, por exemplo, ó, se eu colocar ativos que tenham 1% de variabilidade, depois 1,2, depois 1,1, sei lá, somente números próximos, tá? Vou colocar aqui, ó, 1,5, 3. Peraí que tá acabando minha bateria aqui. Peraí, acho que vai ficar para depois aqui, senão vai desligar, eu vou ficar... Peraí, vamos ver se eu consigo, peraí. Sei lá, vamos continuar aqui, 1,3 e 1,6, tá? Vamos supor que esse seja aqui. Vamos colocar a média. A média, quanto que vai ser? Vamos colocar aqui, média desses números aqui. Olha só. Quando tem pouca variabilidade, tá? Ou seja, o desvio é bem pouquinho, ó, a gente chega numa média menor, consequentemente, uma variância menor e um desvio padrão menor. Ou seja, essa carteira aqui ela tem muito menos risco que aquela outra. Aquela outra carteira, por exemplo, ela vai ser sempre mais arriscada que a outra, por quê? Porque a volatilidade dela, o retorno das outras não é tão constante, não é tão previsível, tá? Então, esse é o principal exercício que eu queria que vocês entendessem, tá? Deixa eu ver só, ver quantos por cento eu tenho de bateria. 5%, vai dar tempo. Então, para fechar essa aula, né, a gente fala um pouco da teoria do mercado eficiente, tá? Então, a TME, né, ela afirma que o preço dos ativos sempre vão refletir todas as informações disponíveis, tá?
Então, por isso, vai ser sempre difícil obter os retornos acima do mercado. O que isso significa? Que todos os preços já estão refletindo todos os riscos. Só que isso no mundo real não existe, né, pessoal? Porque quando a gente descobre uma informação privilegiada, a gente geralmente age na frente, né? Então, esse aí é uma carteira que não existe, tá? Mas ela está na nossa prova. E tem aqui as 3 formas, né, de eficiência da TME. Não vou entrar muito no mérito, senão minha bateria vai acabar, tá? Então, acho que a gente termina, então, essa aula dessa forma, tá? Espero que tenham entendido aí mais ou menos como é que funciona a questão de gestão de carteiras, tá? Pelo menos uma parte introdutória. Espero que, né, de um modo geral, o curso tenha sido satisfatório para vocês, tá? Vou ver se faço prova, se dispenso de fazer prova, né, semana que vem. Dependendo do diretor aí, eu vou ver se eu libero o pessoal. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida aí? Alguém quer fazer um comentário, alguma crítica, uma sugestão, um elogio? Já sabemos que se tiver prova final aí, a culpa é do Eduardo. É! Beleza, culpa do Eduardo daí. Mas valeu aí, Pedro. Muito bom acompanhar tuas aulas aí. Foi top demais. Ah, Consegui aprender bastante. opa, coisa boa.